Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pod Terapia em Gotas. O meu nome é Akin, eu sou psicólogo clínico e estamos aqui falando este mês a respeito da autoestima. Neste último episódio, eu estarei falando a respeito do que destrói a nossa autoestima. Então, o que será que realmente acaba com a nossa autoestima? Será que não ter o carro do ano é uma coisa que acaba com a autoestima da gente? Ou será que mentir para si é pior do que isso? Vamos tentar responder a esta pergunta no episódio de hoje. Quando falamos em autoestima e fatores externos, fazemos uma mistureba de que coisas do mundo têm afeto na minha autoestima. Porém, é sempre importante de lembrar que a autoestima, como o próprio nome já diz, é a estima que eu crio a respeito do meu próprio comportamento. Então, eu observo o meu comportamento, a minha índole, as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas atitudes e gero, a partir do meu livre-arbítrio e a partir da minha razão e a partir das minhas emoções, um determinado valor sobre isso. Assim sendo, mesmo quando algo externo me agride, mesmo quando algo externo está ruim, e, por exemplo, eu não tenho nem como me defender disso, a autoestima pode manter-se. Por que ela pode manter-se? Justamente por causa deste fator, de que ela é uma autoavaliação e não é uma externoavaliação. Então, quando estamos falando, por exemplo, de não ter o carro do ano, o problema não é o carro. O problema é o juízo que a pessoa faz dela mesma por não ter o carro. Ah, Kim, mas quando meu pai fala não sei o que, ele agride a minha autoestima. Quando teu pai reclama de você, tua mãe reclama de você, teu namorado, teu filho, tua filha, o que de fato acontece é que você muito provavelmente compra essa percepção dessa pessoa para você. Ou, o pior, muitas vezes você concorda com o que ela está dizendo. Então, esse significado que você mesmo atribui é o que de fato vai minar a tua autoestima. Não é o fato do outro ter dito algo para você, mas sim o fato de você concordar com isto a partir do teu sistema de valores. Ah, que então é só discordar? Sim e não. Né? A discordância, ela precisa ser feita não no nível da relação com o outro. Não adianta nada a pessoa dizer para o outro que não concorda, quando no fundo ela concorda. Né? Então, não é uma discordância nesse sentido. É uma autopercepção que diz, não, eu não concordo com isso. Mas diz de forma verdadeira, vamos dizer assim. Tá? Ou seja, você não concorda porque, de fato, aquilo não tem a ver com o teu sistema de crenças e valores. Tá? Então, voltando para a questão do carro, né, da associação da autoestima com reforços externos, o problema é que nada externo pode melhorar a nossa autoestima. Prova disso são várias pessoas que fazem terapia, que são bem-sucedidas e que têm a autoestima baixa. Né? Pessoas que ganham bastante dinheiro, viajam, né? E dizem assim para mim, Kim, cheguei num ponto muito bom da minha carreira, hoje eu não preciso me preocupar mais com muita coisa, mas sabe, não estou feliz comigo, não sei, eu não me sinto uma pessoa boa, ou às vezes eu sinto um sentimento de que daqui a pouco alguém vai vir e vai descobrir que eu sou uma farsa, sabe? Essas frases são frases de consultório, que eu já escutei várias vezes, e que tem a ver com uma autoestima baixa. Então, quando a pessoa tem uma autoestima baixa e tem sucesso, sim, acredite, isso é possível. O que acontece é que ela tem o sucesso, mas ela não dá um valor para esse sucesso. O que prova de novo a tese. A autoestima tem a ver com o valor que a pessoa dá e não com a coisa em si. Então, se ela tem sucesso, mas dá para o sucesso o valor de sorte, eu estou tendo sucesso porque eu estou tendo sorte, ela vai, no fundo, se achar uma impostora que está tendo sorte, e que daqui a pouco alguém descobre que essa pessoa é um impostor, uma impostora, e ela vai perder tudo. Estão percebendo o jogo? Né? Autoestima, gente, por incrível que pareça, é sim uma avaliação interna e depende
muitíssimo da pessoa, né? Eu diria que no caso de um jovem adulto, adolescente, depende integralmente dela. Criança ainda não, porque criança está aprendendo muitas coisas. E dependendo do que ela aprende com os pais, com os amigos, enfim, isso pode ter uma influência grande na autoestima dela. Mas a partir do momento que a pessoa se torna adulta, ela é a responsável pela autoestima dela, com toda certeza. Tá? Muito bem. Então, quando a gente acredita que algo externo vai melhorar a nossa autoestima, esta atitude destrói a nossa autoestima. Em primeiro lugar, porque aquilo que é externo pode causar, no máximo, uma emoção positiva de curto prazo. Mas vai ser de curto prazo. Mesmo comprei uma casa, dá 6 meses, 1 ano, a pessoa já se habituou à casa, aquela casa não tem mais o mesmo impacto emocional. Então aquilo diminui e a pessoa já não se sente mais tão bem por causa da casa nova, por causa do carro novo, por causa do celular novo, namorada nova, etc. e tal. Até mesmo viagens. Tá? Então acontece esse fenômeno. Então a pessoa se sente até alegre, mas aquilo não melhora a percepção que ela tem dela mesma. Ela fala assim, ainda bem que eu mudei de casa, porque se eu não tivesse conseguido essa casa, nossa, eu estaria me sentindo muito mal de estar morando lá ainda. Esse é o discurso da autoestima baixa. Tá? Então, ficar olhando para fora o tempo todo, esperando que algo do mundo vá te trazer a melhora da tua autoestima, é algo que vai estragar a tua autoestima, tanto por causa deste fator, quanto por causa do fator de que vai te cegar para os julgamentos que você mesmo faz a respeito de você. E aí a gente entra num segundo fator, que é a autoalienação. Ou seja, muitas vezes, meus pacientes, por exemplo, muitas vezes a pessoa está falando, e eu deixo ela falar, deixo ele falar, e aí eu paro e pergunto, você falou bastante, você prestou atenção no que você falou? A pessoa dá uma olhada para cima, não sei, por quê? Porque você já falou do problema e da solução do problema até agora. Você já deu tudo, já está tudo pronto aí dentro da tua cabeça. Você prestou atenção? Você falou, não prestei aqui. Então fala de novo. E eu peço às vezes para as pessoas falarem 2 ou até 3 vezes de novo que elas falaram, só para elas se ouvirem. Porque muitas vezes a pessoa chega no terapeuta e quer vomitar, né? Tipo, botar para fora tudo que está dentro da cabeça dela. E, embora às vezes isso seja de fato importante, né? Às vezes tem sessão de desabafo que é importantíssimo você só desabafar mesmo. De outro lado, muitas vezes é importante você falar com o terapeuta, mas como se você estivesse falando para você mesmo. Ao nos ouvirmos, muitas vezes percebemos aquilo que a gente não estava prestando atenção. Ou seja, você está pensando numa coisa, mas não está prestando atenção naquilo que você está pensando, né? E quando isso acontece, a pessoa está se autoalienando. Ou seja, ela está parando de prestar atenção nela. Ela até sabe, mas ela não presta atenção. Ou ela sabe e deixa para lá. Essa semana mesmo estava atendendo uma cliente, daí ela me falou algo e tal, não sei o que, e depois ela estava falando quanto que ela estava brava lá com uma pessoa do trabalho dela, porque essa pessoa tinha passado lá para trás. E eu falei assim, não, essa pessoa não te passou para trás, não. Como não? Olha o que ela fez comigo, tal. Não, tudo bem. Mas e naquele momento em que você me contou que ela falou, ela te fez a proposta e você me disse que você sentiu algo estranho? O que tem aqui? Você sentiu, não sentiu? Sim. E o que você fez com essa sensação? Eu assinei do mesmo jeito. Então, essa pessoa me dá um exemplo de que ela percebe algo, mas não reage a isso. Então, voltando num dos pods que eu fiz esse mês, onde eu falo do conceito da autoestima e de como criar a autoestima, um dos pontos fundamentais, além de você perceber e aceitar, é você se responsabilizar. Se eu percebo que tem algo errado e aceito fazer do mesmo jeito, né? Eu não estou me responsabilizando em relação à minha percepção. Eu estou negando a minha percepção e aceitando o que o outro quer. Muito bem. Eu não posso dizer que o outro me enganou porque eu percebi.
E ao perceber, eu escolhi ignorar a minha percepção. Então, isso é muito importante. Saber e deixar para lá é algo que destrói a nossa autoestima, porque quando a gente sabe e deixa para lá, a gente está dizendo não para a gente mesmo, para a nossa própria percepção, né? Um outro fator que contribui para a gente se autoalienar são questões familiares, as questões dos papéis que assumimos nas nossas famílias, né? E questões de lealdade a esses papéis. Então, por exemplo, é muito comum uma pessoa dizer assim, a pessoa tem lá uma família e uma mãe ou um pai muito carentes, emocionalmente carentes. E aí essa pessoa, por exemplo, como sente desde criança que o pai e a mãe são carentes dele ou dela, se colocam num papel de serem protetores dos pais, ou serventes dos pais, ou apoio emocional dos pais. Esta pessoa, muito provavelmente, vai ter muita dificuldade de arranjar um casamento. Não porque ela seja uma pessoa ruim, não porque ela não seja uma pessoa interessante, mas porque casar significa sair da casa dos pais. E ela não pode sair da casa dos pais enquanto ela tiver este papel. Então, autoalienar-se também tem a ver com isso. A pessoa, muitas vezes, para manter um papel, abre mão de desejos pessoais, de percepções pessoais, né? Para servir a um outro, ou a uma instituição, ou às vezes até a uma ideia. Tá? Nesse sentido, a pessoa se aliena dela e se conecta com o papel. Então ela não vive em termos reais, ela vive em termos de ideais, em termos de um papel a ser cumprido. E isso também acaba com a autoestima. Principalmente, no caso que eu criei aqui, para dar de exemplo, se a pessoa realmente tem o desejo de se casar, tem às vezes até a possibilidade e não sai de casa por causa do papai e da mamãe, né? Aí é bem complicado. E uma terceira forma de autoalienação que eu coloquei aqui são as nossas crenças, né? E eu gosto de dar alguns exemplos no sentido de crenças que bloqueiam coisas positivas. Porque geralmente, quando a gente fala em crenças, a gente pensa em coisas negativas, né? Mas muitas vezes as crenças das pessoas, é muito paradoxal isso. A crença, muitas vezes, motiva a pessoa a ser competente, mas proíbe ela de se perceber uma pessoa competente. Então, é aquela crença que diz assim, por exemplo, se eu não for bom o suficiente, ninguém vai me querer. E aí o cara se racha para trabalhar, a pessoa se racha de estudar, de ser eficiente, etc. e tal, e se torna lá um tempo depois um profissional bem-sucedido, uma profissional bem-sucedida, né? Só que ela continua correndo atrás da coisa como se nada tivesse acontecido, como se ela continuasse lá 15 anos atrás, né, comendo pão que o diabo amassou sem ninguém querer gostar dela, né? Então, isso também é uma forma de autoalienação, né? Não perceber o nosso sucesso, por exemplo, nos aliena daquilo que somos bons. Como a autoestima tem a ver com sobrevivência, com estar bem adaptado ao mundo e perceber isto, a partir do momento que eu não consigo me dizer que eu sou bom naquilo que eu de fato sou bom, eu estou me alienando e estou minando a minha autoestima. Então, olhem que interessante, porque você não reconhecer aquilo que você é bom quando você de fato é bom é um fator que destrói também a autoestima, né? Então, se você é bom no que os amigos falam, cara, mas você é bom, você é boa no que você faz, ouça essas pessoas. Deixa elas entrarem um pouco no seu coração, tá? Por fim, também queria trabalhar aqui com 2 outros temas. O que a gente chama de motivação de afastamento, que é um pouco parecido com isso que eu acabei de falar. Motivação de afastamento, em geral, tem como emoção base o medo. Então a pessoa cria um cenário temido, algo que ela não quer que aconteça de jeito, maneira, né? E o objetivo da vida dessa pessoa é se afastar disso. Não quero ser pobre. Eu não quero ser uma pessoa que não vai ser lembrada, né? Essas frases, elas indicam um afastamento de um cenário.
Então a pessoa imagina ela pobre e diz, eu não quero aquilo. Então ela passa a vida, como eu costumo dizer, andando para o futuro, só que de costas. Ela está indo de costas para o futuro, porque ela está o tempo todo olhando para aquela imagem que ela criou lá no passado. Qual é o problema com isso? 2. Não importa o quão distante a pessoa esteja do que ela teme. Como ela continua olhando para aquilo, ela continua temendo e continua querendo se afastar. Mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Né? É aquele tipo de pessoa que, quando está trabalhando numa empresa, cria uma meta. Então, por exemplo, sei lá, nós temos hoje, esse mês a gente tem que vender 100 mil reais. Beleza. A equipe vai lá e vende 120. E todo mundo está comemorando. Né? E enquanto está todo mundo comemorando, tá ele falando assim, tá, gente, como é que nós vamos fazer para a semana que vem, que começa um novo mês, a gente conseguir 120 de novo? Né? Ou seja, é uma pessoa que ela não consegue comemorar. Por quê? Porque como ela está olhando para o medo que ela tem de não conseguir, o fato de ela ter conseguido agora é completamente irrelevante. Porque ela conseguiu hoje, mas quem sabe semana que vem ela não consegue de novo. Mês que vem talvez ela não consiga. E então, ter tido um sucesso, 10, 50, 100 mil sucessos é irrelevante, porque ela pode vir a falhar amanhã. Né? E ela tem que se preocupar muito com isso. Tá? Então, a motivação de afastamento gera esse primeiro problema, né? Que a pessoa nunca para de olhar para o medo. E o segundo é que essa pessoa também, ela tem as conquistas sem o sentimento de satisfação. Ou seja, ela nunca está satisfeita. E embora a gente tenha todo esse marketing, essa linguagem ocidental de nunca se satisfaça, blá blá blá, a satisfação é uma emoção muito importante. Por que ela é muito importante? Porque ela marca um momento, ela marca um fim. É que nem, por exemplo, comer. Geralmente, pessoas que têm problema com obesidade são pessoas que têm dificuldade em sentir a saciedade a partir da alimentação. Por isso, continuam comendo. Quem tem uma facilidade em perceber isso, sabe que está bem alimentado. No campo emocional, quem não tem essa capacidade de se sentir satisfeito, né, também sofre do mesmo problema. Ou seja, ela tem uma conquista, consegue algo e não se satisfaz. Então, para ela, conquista, mas é como se não tivesse conquistado. Então, ela está sempre correndo atrás. Sempre correndo atrás. Está sempre perdendo para ela mesma, não importa o quanto que ela ganha. Né? E isso é importante que, quando eu falo conquista, é não só de um ponto de vista material, mas é também de um ponto de vista emocional. Então, no consultório, tem muitas pessoas que vêm e me fazem, às vezes, começam a sessão reclamando, e eu paro e falo assim, tá, mas espera lá. O que você está me dizendo é que alguém veio, caçoou de você, você conseguiu lidar com essa situação, reverteu a situação e você está insatisfeito? E aí a pessoa olha, e você está insatisfeito com o quê se você conseguiu lidar bem com a situação? Né? E aí muitas vezes a pessoa responde, mas acho que isso não deveria ter acontecido comigo. Então, essa é a questão do problema da motivação por afastamento. Ela sempre arranja alguma outra coisa para se incomodar. Ao invés de, por exemplo, neste caso que eu citei, fica feliz porque ela sofreu algo difícil para ela, mas conseguiu resolver. Né? E essa é a parte mais importante. É isso que aumenta a nossa autoestima. Agora eu sei lidar com esse tipo de problema na minha vida. Por fim, eu quero trazer uma questão também que é a crença de autossacrifício. Muitas pessoas sacrificam a sua autoestima por lá no fundo delas acreditarem que isso é o melhor. Ou seja, em muitas famílias, as pessoas se sacrificam pelos outros. Aprendem isso. Aprendem que com a dor delas, será capaz de trazer algum tipo de benefício para a pessoa, né, para as pessoas que estão ao redor dela. Né? Então, o que acontece é assim. As pessoas, essa crença de autossacrifício é algo tão arraigado, tão intrínseco na pessoa, que ela não vê problema em sofrer
porque ela acredita que o sofrimento dela acaba trazendo algo de bom para os outros. Só que isso vai contra toda a ideia de autoestima. O seu autossofrimento não vai melhorar a vida do outro e muito menos a tua, né? Como é que você sabe disso aqui? Porque a maior parte dos clientes que eu tenho, praticamente todos os clientes que eu tenho, que têm crenças de autossacrifício, não conseguem reverter as coisas por causa disso. As pessoas conseguem reverter as coisas quando elas começam a ter atitudes que de fato trazem mudanças. Aí sim. Mas não no sentido de ter uma crença de que enquanto ela se sacrifica, as coisas vão bem. Isso nunca acontece. Tá? Muito bem, gente. Então, esses elementos que eu trouxe aqui hoje, né, associação com o reforço externo, a autoalienação, motivação por afastamento e crença de autossacrifício, são alguns dos temas que realmente acabam com a tua autoestima. Não ter o carro do ano não é uma coisa que vai acabar com a tua autoestima. Agora, fingir, por exemplo, que está tudo bem quando não está, isso vai acabar com a tua autoestima. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do pod de hoje, tá? Convido vocês todos a fazerem comentários, me darem feedbacks, compartilharem caso gostarem ou não compartilharem caso não gostarem, tá? E também convido vocês a conhecer o meu YouTube, Joaquim R. Neto, ou me seguirem no Facebook e Instagram, também conhecerem o meu blog, se inscreverem na minha newsletter e conhecerem os meus livros, o Psicoterapia em Gotas e o Psicoterapia em Gotas 2, Emoções à Flor da Pele, tá bem? Agradeço muitíssimo pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.